estamos dando início a essa aula do Enem. Ciências humanas e suas tecnologias. Geografia. Por que a geografia está presente no Enem? Vou fazer agora alguns comentários e no decorrer das questões eu vou fazer outras relações e eu gostaria que vocês anotassem, correto? Veja, geografia é talvez a disciplina que mais vai estabelecer relações com as outras, tanto com história, com português, com química e assim por diante. Esta é uma característica do Enem, por isso chamado Novo Enem. Veja, o conteúdo é o mesmo, que você já estudou ao longo de toda a sua vida, mas agora nós vamos ajudá-lo a fazer relações para que você se dê bem na prova, correto? Veja, agora você já começa a fazer aquelas relações que eu falei lá no início. Veja, nós vamos ouvir um texto de Ferreira Goulart. Quem é Ferreira Goulart? Um dos maiores poetas vivos que o Brasil tem. Preste atenção. O açúcar. O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio e tão pouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio de canaviais extensos, que não nascem por acaso no regaço do vale. Em lugares distantes, onde não há hospital nem escola, homens que não sabem ler e morrem aos 27 anos, plantam e colhem a cana que viraria açúcar. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar branco e puro, com que adoço meu café esta manhã em Ipanema. Então, gostou desse texto? Como eu disse, poderia estar em literatura esse texto, mas, pensando como aqueles que organizam a prova do Enem, ele pegou esse texto, que poderia estar em literatura, trouxe para a geografia. O poema de Ferreira Goulart se refere a que situação? Alternativa A. Todos os brasileiros têm acesso a esse produto que é cultivado desde o início da colonização brasileira? Um comentário. Você tem que ficar muito esperto aí, porque tem um aspecto histórico. O açúcar é cultivado desde o início da colonização brasileira. Ele foi o que tornou o Brasil rico num determinado período, tanto é que Salvador foi capital da colônia no momento, Recife era a segunda cidade mais importante antes do Rio de Janeiro tornar-se capital. Esse ponto histórico é legal, vale, mas todos os brasileiros têm acesso? Pense bem. A gente fecha isso quando terminar de organizar todas as questões. É isso que você deve ficar atento na hora de resolver a prova, até para ser ágil. Letra B. É um poema romântico que descreve situações fictícias de nosso país? Tem o romantismo, não tem o romantismo em literatura? Letra C. Nesse poema é apresentado a enorme desigualdade cultural que existe em nosso país? No poema, demonstra desigualdade cultural. Em alguma fração dele você conseguiu sacar isso? Letra D. O poema mostra a baixa expectativa de vida da nação brasileira. Você conhece o termo nação? Em algum momento se referiu à nação ou se referiu a pessoas? Qualquer coisa, volta ao poema e identifique isso, correto? E letra E. Ferreira Goulart usa o açúcar para demonstrar a enorme desigualdade que existe na sociedade brasileira. Está aí a nossa resposta correta. Ferreira Goulart usa o açúcar para demonstrar que o Brasil tem uma grande desigualdade. Infelizmente, é uma parcela pequena que tem um alto poder aquisitivo e a grande maioria um poder aquisitivo pequeno. Vamos à próxima questão.
Esta questão trabalha com o seguinte ponto. Sobre os dois mapas é correto afirmar. Analise uma coisa comigo. A Terra mais ou menos tem esse formato. O nome correto é geóide. Até anote aí, geóide, forma da Terra. Como esse mapa que você está vendo aí está esticado, não dá para observar a Terra arredondada ou geóide. É em cima disso que as alternativas na sequência vão trabalhar, correto? Então me acompanhe. Alternativa A. O mapa 1 se refere à projeção de Peters e o mapa 2 à projeção mais usada nos livros didáticos, ou seja, a projeção de Moyed. Veja, você precisa aí conhecer o que é uma projeção. Projeção é quando tira-se a Terra deste formato arredondado e estica no papel, como você está observando. Alguns nomes você tem que dominar. A matriz curricular do Enem exige isso, correto? Alternativa B. O mapa 1 está errado, pois o continente americano está no centro. E o mapa 2 é a maneira mais correta de se representar o planeta, com o continente à esquerda. Eu faço uma pergunta. Analise comigo. Representar algo arredondado tem uma posição correta? Tem centro, direita e esquerda olhando para o mapa? Ou melhor, olhando para o globo? Importante você registrar isso, que assim você já mata várias questões quando aparecer uma situação parecida. C. O mapa 1 tem as áreas próximas ao Equador distorcidas, ou seja, foram aumentadas. Já no caso do mapa 2, as áreas próximas aos polos estão aumentadas devido ao sistema de projeção cartográfica. Aí você tem que analisar o seguinte. Quando você retira este geóide ou essa esfera e estica, algumas partes vão ter distorções. Isso é indiscutível. Você só precisa estar atento em quais lugares essas distorções vão acontecer. Alternativa D. O mapa 1 é a projeção de Mercator. Nessa projeção, o desenho dos continentes é mantido, mas as áreas próximas aos polos são distorcidas. O mapa 2 é a projeção de Peters. Nela, a proporção das áreas de todo o planeta é mantida na escala, mas o desenho de cada continente é distorcido. Veja, aqui eu vou parar um pouquinho nessa questão para que você perceba que nas duas tem em tese um problema. Por quê? Todas as projeções vão ter problemas. Existem mais de 200. Não existe uma maneira correta ou a mais correta de representar a Terra, certo? Alternativa E. Essas duas projeções caíram em desuso desde que o sistema de fusos horários do Brasil foi alterado em 2009. Esta é o exemplo de alternativa que você vai eliminar logo. Ela não tem sentido algum. Você já passa para a questão correta. Neste caso, o mapa 1 é a projeção de Mercator. Nessa projeção, o desenho dos continentes é mantido, mas as áreas próximas aos polos são distorcidas. O mapa 2 é a projeção de Peters. Nela, a proporção das áreas de todo o planeta é mantida na escala, mas o desenho de cada continente é distorcido. Por isso que a questão D é a correta. Mas acompanhe. Até faça anotações aí no seu material. Veja, você tem as duas projeções, uma do lado da outra. Perceba que Peters dá a impressão que está um pouco esticada. E compara com a de Mercator, correto? Vamos lá então. Agora eu quero dizer por que tem distorções na de Mercator, próximo aos polos, e na de Peters não tem. Me acompanhe. Olha só, quando eu pego um globo e vou abrindo esse globo em gomos, olha o que acontece em cada um dos lugares. Veja, foi isso que o Mercator fez. Ele abriu
o nosso planeta inteiro em gomos. E veja que bem nos polos o que aconteceu? Há um espaço em branco. E o que ele fez? Simplesmente preencheu com terra. Você vai fazer o seguinte, agora voltando às duas imagens anteriores. Veja, observe a Groenlândia em Mercator, ok? Observe a Groenlândia em Peters. Agora olhe no mapa de gomos que eu estou mostrando para vocês. Olha o tanto de terra que precisou preencher para que em Mercator a Groenlândia pareça maior do que o Brasil. Agora veja na de Peters, como a Groenlândia é pequena, ela não é tão grande como o de Mercator está mostrando. Então, você tem que registrar a seguinte informação. O desenho do mundo é mantido em Mercator. O desenho que você está vendo no mapa de Mercator está correto, é assim. Mas o tamanho dele está alterado, principalmente nos polos. Olha aqui a Antártica. O que acontece? Quanto gelo foi necessário inventar nesses lugares vazios? Enquanto Peters tem uma distorção no desenho, a impressão que nós temos é que ele está esticado, mas assim você tem o tamanho, a proporção correta de cada país. Vamos para a questão 3. Me acompanhe. Os dois mapas a seguir representam aspectos geográficos e históricos da ocupação do território brasileiro. Analise cada mapa e depois assinale a alternativa que melhor descreve cada um deles. Alternativa A. A legenda dos dois mapas indica que aconteceu nos últimos anos uma considerável redução no desmatamento da região norte do país. Será que estão reduzindo o desmatamento na região norte do país? Será que o Brasil está conseguindo esse feito? Alternativa B. Os dois mapas representam o sentido da colonização que se estabeleceu no território brasileiro desde a chegada dos primeiros europeus, do litoral para o interior. Interessante essa questão, hein? Ou melhor, interessante essa alternativa. A C, vamos lá, vamos analisar. O mapa de vegetação original demonstra que as florestas podem sim ser recuperadas se forem aplicadas as tecnologias corretas. Veja se na legenda tem isso. Se na legenda te dá a indicação dessa recuperação de floresta. É fácil, a legenda indica tudo. Mapa sempre tem que ler a legenda. Já dei uma dica aí para você. Letra D. Veja lá. As áreas menos degradadas, segundo o mapa da vegetação atual, estão onde? Em Rondônia e nas margens do rio Amazonas. É só você olhar para o mapa e concluir. Veja lá, acha Rondônia e as margens do rio Amazonas. Alternativa E. O mapa da vegetação atual demonstra que nos últimos anos vem acontecendo uma grande recuperação na floresta, ou melhor, recuperação na vegetação da floresta tropical da Mata Atlântica. Ache lá na legenda do mapa e veja se você consegue observar alguma recuperação da Mata Atlântica. A legenda do mapa mostra isso. Aí ficou fácil, né? A resposta correta é a seguinte, alternativa B. Os dois mapas representam o sentido da colonização que se estabeleceu no Brasil. Por onde que os caras começaram a colonizar? Pensa, foi do litoral para o interior. E daí, conforme foi avançando o europeu para o interior, foi acontecendo o desmatamento. É exatamente isso que você consegue perceber. Desde a chegada dos primeiros europeus, saiu-se do litoral e avançou para o interior. Questão 4. As pirâmides representam a evolução da população brasileira em um período de 20 anos. Segundo essas pirâmides, pode-se concluir. Vamos então para a leitura de uma pirâmide. Veja, nesse caso não tem uma. Nós colocamos para você
3 pirâmides, uma em cima da outra. Perceba que embaixo tem uma legenda e com cores. Ou seja, tem 3 décadas representadas aí. Mas os passos são: note que do lado esquerdo tem a população masculina, do lado direito a população feminina. E aí as faixas etárias. Perceba lá embaixo que começa de 0 a 4, de 5 a 9 e até onde a média da população atinge. Nesse caso é o Brasil representado. O que você tem que analisar no caso dessas 3 pirâmides? Veja, olha o número de habitantes ali, de 0 a 4, perfeito? O que aconteceu entre 1980 até o ano de 2000? Foi uma diminuição, né? Perceba que estão nascendo menos pessoas no Brasil. Vou fazer um comentário rápido aqui. Até os anos 60, o Brasil tinha em média 6 filhos por mulher. Hoje não chega a 2 filhos por mulher. A queda é muito grande no nascimento. 5 a 9 também tem uma queda brusca. Também de 10 a 14, uma queda bastante acentuada, se você olhar de 80 até aqui. O que acontece? Há um aumento na população adulta. O Brasil está ficando mais adulto. Olha o topo da pirâmide agora. Olha o que aconteceu entre 80 e 2000. A população envelheceu. O que significa isso? Se nós temos menos jovens e mais adultos, ou melhor, mais pessoas de idade, começa a ter que pensar na questão da previdência social e começa a investir menos em escola, claro, para as séries iniciais. Por quê? Está nascendo menos pessoas, correto? Agora vamos para as alternativas. Alternativa A: um grande acréscimo na população de faixa etária menor. Isso aconteceu porque caiu drasticamente a mortalidade infantil nos últimos 20 anos. É só você olhar para a pirâmide e você vai concluir se essa alternativa está certa ou errada. A alternativa B: é nítida a diminuição no número de nascimentos. Isso significa que as mulheres brasileiras tiveram menos filhos nas últimas décadas. Repito, confira na pirâmide se esse fato aconteceu. Alternativa C: o Brasil é um dos poucos países do mundo que a população mais senil não tem aumentado. Isso ocorre devido às condições econômicas que o Brasil apresenta, que o país apresenta. Confira no topo da pirâmide e veja se aumentou ou não a população mais idosa, a população senil. Alternativa D: segundo as pirâmides, a população juvenil cresce mais rápido que a população adulta. Isso vai gerar um déficit de escolas de ensino fundamental em pouco tempo se o governo não tomar providências em curto prazo. Volte à pirâmide e confira. É uma questão de leitura e interpretação. Alternativa E: as pirâmides demonstram que o Brasil possui nítidas características de países de terceiro mundo. Um comentário: terceiro mundo, não se utiliza mais essa expressão. Ela caiu de moda, entre aspas, ela não é mais verdade desde a queda do Muro de Berlim. Quando isso? 9/9/89, quando se desfaz, quando dá início ao desfacelamento do mundo comunista, que era controlado por quem? A então URSS, a União Soviética, correto? A resposta certa é a alternativa B. É nítida a diminuição no número de nascimentos. Isso significa que as mulheres brasileiras tiveram menos filhos nas últimas décadas. Importante isso, ó. Por que as mulheres têm menos filhos nas últimas décadas? O Brasil passou, a partir dos anos 60, por um grande movimento de pessoas. De que jeito? Saindo da área rural, indo para a área urbana. E daí? O que isso tem a ver com as mulheres terem menos filhos? É uma postura social. O fato da mulher estar na área urbana, aconteceu o seguinte: ela teve mais chances de ir para a escola. Indo para a escola, ela teve mais instrução.
Automaticamente ela foi se libertando e não mais dependia do marido. Indo para a escola, ela passou a casar mais tarde. Olha o que acontece aí. Quando casa-se mais tarde, tem um período fértil menor para ter filhos. São fatores determinantes para que as mulheres, que lá nos anos 60, 50 e antes tivessem uma média de 6 filhos cada uma, passassem, a partir da década de 2000, a ter em torno de 2 até menos filhos. Até menos de 2 filhos por mulher. É uma queda bastante brusca. Questão 5. Acompanhe. Veja, o Enem vai pegar sempre textos de grandes jornais e revistas importantes. Este é um exemplo que você deve ficar ligado. Veja lá. A revista Le Monde Diplomatique fez a seguinte publicação em sua edição de 2008, novembro de 2008. A marcha para a multipolaridade. Antes mesmo de desabar o temporal que devastou o mercado financeiro, algumas notícias publicadas entre julho e agosto de 2008 traziam sinais interessantes. O número de internautas chineses ultrapassou o de americanos e os Estados Unidos não representam hoje mais do que 25% do tráfego da rede, contra cerca de 50% há 10 anos. As tentativas para reanimar a rodada Doha das negociações comerciais internacionais fracassaram, principalmente porque Índia e China se recusaram a sacrificar seus agricultores já empobrecidos no altar do câmbio livre. A Rússia defendeu, no decorrer da crise da Geórgia, seus interesses nacionais no Cáucaso, enfrentando os hesitantes protestos de Washington. Esses fatos, entre muitos outros, expressam uma recomposição das relações internacionais e demonstram o fim do domínio absoluto ocidental que havia sido imposto desde a primeira metade do século XIX. A crise atual do sistema financeiro só acelerou esse movimento de recuo do Ocidente. O fim da arrogância foi o título do semanário alemão Der Spiegel, de 30 de setembro, com o seguinte subtítulo: A América perde seu papel econômico dominante. Por uma dessas ironias da história, essa mudança memorável ocorreu menos de 2 décadas após a derrota do campo socialista dirigido pela União Soviética e do triunfo aparente dos princípios da economia liberal. Baseado no texto da revista Le Monde Diplomatique, pode-se afirmar que, quero fazer uma ressalva, é baseado no texto, correto? Alternativa A. A crise financeira nos mercados de todo o mundo desencadeou uma nova Guerra Fria nos mesmos moldes de 1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Nova York. Veja uma coisa comigo. Guerra Fria 1929 relacionada à Bolsa de Nova York? Veja que a Guerra Fria está relacionada à Segunda Guerra Mundial, que foi quando? 1945. Alternativa B. Com a crise que se iniciou em 2008 e se alastrou por todo o planeta, de forma generalizada, o mundo volta a ter apenas 2 potências comandando as principais decisões globais. Alternativa C. O texto procura profetizar que a partir dessa crise, os Estados Unidos não serão mais a potência militar que, com arrogância, veja que está entre aspas, dominam o planeta. Veja se no texto tem alguma profecia. Letra D. A matéria publicada pela revista Le Monde Diplomatique demonstra de forma profética que teremos novas potências econômicas dominando o planeta. Voltou aqui, né? Forma profética. Alternativa E. O título, A Marcha para a Multipolaridade, demonstra claramente que os Estados Unidos vão defender, mesmo que seja por força militar, seus interesses econômicos em todo o planeta. É só você olhar no texto se tem alguma menção sobre questões militares. Portanto, a resposta correta é a alternativa D.
A matéria publicada pela revista Le Monde Diplomatique demonstra de forma profética que teremos novas potências econômicas dominando o planeta. É justamente isso que eles estão prevendo, que vai mudar o cenário de forças em todo o mundo. Questão 6. Em um mapa com os seguintes dados cartográficos, a menor distância entre duas cidades é correspondida por 8 centímetros. A distância, na realidade, entre as duas cidades é de aproximadamente 400 quilômetros, em linha reta. Conclui-se, então, que o mapa foi elaborado na escala. Alternativa A, 1 para 5 milhões. Alternativa B, 1 para 50 milhões. Alternativa C, 1 para 50 mil. Alternativa D, 1 para 500. Alternativa E, 1 para 50. Aí que está o ponto importante deste problema. Ele pergunta para você qual que é a escala do mapa. Você não sabe. Você sabe até então, olhando para o próprio problema, que você tem a distância real, que é aproximadamente 400 quilômetros. Você tem a distância no mapa, 8 centímetros. Como se você colocasse uma régua e medisse 2 pontos, 8 centímetros. A fórmula para ser resolvido esse problema é simples. Você só divide a distância real, que no caso 400 quilômetros, por 8 centímetros. Vai dar qual resultado? 50. 50 o quê? Quilômetros. Mas se você olhar agora para cada uma das alternativas, você vai perceber que não tem 50 quilômetros, correto? Então, você tem que fazer mais uma conta aí. Multiplique 50 por 100 mil. Ou seja, é só acrescentar 5 zeros. Olha o resultado que vai dar. E a resposta correta é a alternativa A, 1 para 5 milhões. Questão 7. Me acompanhe. A escala é utilizada para que o leitor possa interpretar nos mapas. Alternativa A. O nível de detalhe das informações apresentadas. Será que a escala vai me dar mais ou menos detalhes? Vou dar uma dica. Pense. Para que um mapa represente um determinado lugar, você sempre tem que olhar a escala desse mapa. Por exemplo, 1 para 50 milhões ou 5 milhões indica que aquilo foi reduzido 5 milhões de vezes. Quanto menos você reduzir, mais detalhes você vai ter. Um exemplo, este globo representa o planeta. Precisou representar o mundo dessa forma e, ao mesmo tempo, reduzir o planeta. Ele está reduzido aqui milhões de vezes, correto? Vamos para B. A localização de um fenômeno na superfície terrestre. A escala só é para eu achar um fenômeno na superfície terrestre? C. Os diferentes fusos horários do globo terrestre. Será que no globo terrestre eu só vou saber dos fusos olhando para a escala? Lembre-se que fuso está relacionado com hora. Alternativa D. O número de vezes que a área foi aumentada para que o espaço pudesse ser representado. Veja, eu estou falando de mapa neste caso. Não estou falando de células muito pequenas ou coisa parecida que precisa aumentar. Eu disse para você, quando eu olhei para o globo, que o planeta precisou ser reduzido para que aqui ele fosse representado. Alternativa E. A identificação dos diferentes hemisférios terrestres. Veja, hemisfério norte e hemisfério sul. Precisei da escala para responder isso? Para eu saber hemisfério, basta eu saber onde está a linha do Equador. Então você já matou que essa não vale. Resposta correta é a alternativa A.
o nível de detalhe das informações apresentadas. Grave isso, não esqueça. Se eu reduzir pouco uma área, eu tenho mais detalhes. No caso do planeta, eu precisei reduzir muito. Se eu estivesse na minha frente uma cidade, eu teria reduzido bem menos. Perfeito? Questão 8. Veja, a leitura de mapas exige que se entenda o que são coordenadas geográficas. A esse respeito, podemos afirmar que a distância em graus a partir do GMT a qualquer outro ponto da superfície do planeta é denominado. Alternativa A, meridiano inicial. Alternativa B, longitude. Alternativa C, latitude. Alternativa D, 0 grau de latitude. E a alternativa E, equador. A esse respeito, me acompanhe aqui. Importante isso. Registre na sua cabeça o seguinte, ó. Longitude são linhas que começam num polo e terminam no outro. A longitude 0 é Greenwich. Daí eu tenho 0 até 180 para leste, 0 até 180 para oeste. Conta fácil, né? Somos 2, 360. Eu disse para vocês que é uma linha que começa num polo e termina no outro. Isto é longitude. Diferente, a latitude começa, eu digo começa para dizer o seguinte, ó. Equador é a latitude 0, só que ela não é como a longitude, que tem um início e um fim. Ela é um círculo completo, dividindo o planeta em 2 hemisférios. E quando eu digo que ela começa aqui, 0, vai 90 para o norte e 90 para o sul. Somando as duas, vai ter 2 hemisférios, vai dar só 180. Contrário das longitudes, que tem uma soma de 360. Você não pode esquecer disso. Resposta correta, letra B, longitude. Tudo que estiver relacionado a Greenwich, você não esqueça mais. Longitude, perfeito? Pessoal, com isso, encerramos essa aula. Espero ter contribuído. E assim você vai ter uma boa nota no Enem. Bons estudos!